Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o tal laudo da Receita Federal, que comprovaria supostamente que a Telex Free é legal. Até hoje, ninguém nunca teve acesso a esse documento, que é um relatório elaborado pela Receita. Por que será? Hoje vamos descobrir o motivo da Impactus nunca ter tornado esse documento público. Carlos Costa já fala desse relatório da Receita faz tempo. A primeira menção foi em março de 2014, no plantão 33, que é esse que está na tela aí. Olha como ele falou. Do processo. Veja bem, pessoal, a Receita Federal no estado do Espírito Santo chegou ao final, né, da sua investigação com relação a Impactus. É isso mesmo. Veja que, nessa primeira menção, o Carlos Costa chamou o relatório da Receita Federal de investigação. Ele diz isso para reforçar a falsa ideia de que a Impactus já passou por uma perícia e que não precisaria passar por outra. Mas a Receita Federal não faz perícia de negócios e nem dá laudo atestando legalidade de empresa nenhuma. A Receita é um órgão fiscalizador, é tipo um xerife que investiga a vida fiscal das pessoas e de empresas. Vamos avançar um pouco no vídeo para mostrar o que mais ele fala. Nossos números. Aí eu pergunto para você mais uma vez, se a Receita Federal do nosso país, examinando um caso, né, tão divulgado, tão conturbado, não encontrou, até sabendo, né, que toda a mídia, entre aspas, praticamente, estava, né, atenta a esse caso, ela não encontrou ilicitude, não encontrou fraude, não encontrou nada errado, gente. Isso é uma mentira. A Receita encontrou várias irregularidades, mas esse conteúdo do relatório o Carlos Costa não divulga. A Receita não fez o papel da EY, que é a antiga Ernst & Young, que está fazendo uma perícia na Impactus. O que o fisco fez foi investigar a sonegação de impostos. Essa história de laudo é só para mascarar o que vem mais à frente. Olha só. Agora eu te pergunto, se a Receita Federal, nos mesmos documentos, não encontram nenhum tipo de irregularidade, ilicitude ou fraude, seja lá o que for, como é que uma empresa privada vai encontrar? Então aqui vai... Viu? Isso é só mais uma mentira para tentar escapar da perícia. Ele mente dizendo que a Receita não encontrou nada errado, porque na época desse vídeo ele estava morrendo de medo da perícia. A verdade é que ele queria que a perícia não acontecesse. Vamos ver agora o que ele disse no outro plantão, o plantão 37, que foi publicado 2 meses depois desse, em maio de 2014. Aqui para vocês, vou mostrar para vocês em cima da auditoria feita pela Receita Federal, aonde claramente vocês podem ver. Ele fala de novo no relatório da Receita, mas agora chamando de auditoria, e não mais de investigação, como ele chamou antes. Com essa mudança de termo, ele quer reforçar ainda mais a falsa ideia de que a Impactus não precisaria ser periciada. Dessa vez ele até mostra uma página do relatório e foca exclusivamente numa tabela dessa página. Veja que ele esconde o resto do texto, ele só mostra a tabela. Mais pra frente a gente vai saber o motivo disso. Veja que aqui ele só fala sobre as 3 primeiras colunas da tabela, ignora as outras. Também vamos saber mais pra frente o porquê dele ter feito isso. Olha o que ele conclui sobre essa tabela. R$10, ok? Então veja que a própria Receita Federal, ela auditou tanto o que é adesão, tanto o que é venda VoIP. E se você fizer essa conta como nós já fizemos, né? Essa conta aqui, ela fecha no seguinte, prova que mais de 96%, tá certo? Do nosso faturamento é sim através da venda dos nossos serviços. Tá vendo porque ele só falou das 3 primeiras colunas? Ele quer dizer que elas significam isso, que 96% do faturamento é de VoIP, mas isso é uma mentira. Ele está insinuando que é a Receita Federal que está dizendo isso. Vamos aproveitar que ele vai mostrar a página na tela agora para dar uma pausa no vídeo. Olha só, ele mostra essa folha do relatório, mas não dá para ler. Ele mostra de longe, sem aproximar. Isso não é por acaso. O Carlos Costa faz isso de propósito. Ele não é bobo, né? O máximo que dá para identificar são os borrões das palavras, os parágrafos, a tabela, etc. Mas não dá para ler. Só a tabela foi mostrada.
O resto da página foi escondido. Por que será, hein? Vamos guardar essa imagem da página do relatório, porque depois a gente volta nela. Agora vamos avançar para o plantão 40, de julho de 2014. Veja que o Carlos Costa continua falando do relatório e ainda sem mostrar. Até agora, o Carlos Costa estava somente insinuando que as conclusões do relatório foram constatadas pela Receita. Nesse plantão, ele escancara isso de vez. Dá uma olhada. Eu não creio que essa empresa vá contra um laudo produzido no estudo de 9 meses da Receita Federal. Eu não creio que uma empresa privada vá contra esse laudo. E o que é que esse laudo nos diz? O que é que ele constata? Está aqui embaixo na planilha, pessoal. Está aqui embaixo nessa planilha aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu já até mostrei isso a vocês. Mas não chamei a atenção que eu estou chamando agora, porque a gente estava, como eu te falei, vamos resolver a coisa. A Receita Federal constata o seguinte, que de todo o faturamento da empresa, está escrito aqui, ó, mais de 96% vem de quê? Do VoIP. Então, detalhe, agora ele não chama mais o relatório de investigação ou auditoria, ele chama de laudo. Veja só, ele não deixa mais dúvida nenhuma. Ele está dizendo que foi a Receita que constatou que 96% do faturamento vem do VoIP. Ele afirma que os números dessa tabela são uma constatação da Receita. Ele passa a impressão de que ele está lendo o relatório, não é? Ele diz, está escrito aqui, está escrito aqui. Parece mesmo que ele estava lendo. Pena que a gente não sabe o que estava escrito ali. Será que é verdade mesmo? Será que esses números são constatação da Receita mesmo? Claro que não. Isso é mais uma mentira do Carlos Costa. Vamos ver. Vamos dar uma pausa nesse vídeo e vamos voltar naquela imagem em que ele mostrou uma página do relatório. Tá aí. Vamos ampliar as 2 folhas na mão do Carlos Costa na maior resolução possível. Como já foi dito, ainda não dá para ler. Mas seria bom poder ler o que está escrito aí, né? Então vamos colocar aqui as páginas originais do relatório. Essas são as páginas que nunca foram mostradas. Finalmente vemos o texto com nitidez. Se você der uma pausa nesse vídeo e comparar com cuidado, dá para perceber que os 2 textos não são exatamente iguais. A diferença entre os 2 é só uma palavra aqui e outra ali. Os textos são praticamente iguais. Por que isso? É porque realmente a Receita emitiu 2 relatórios diferentes sobre impactos. Dá para conferir isso nas folhas de capa de cada documento, que estão aparecendo na tela agora. O relatório do lado esquerdo se chama Termo de Verificação Fiscal. O do lado direito é um relatório propriamente, se chama Relatório Fiscal. Os 2 documentos são praticamente idênticos. A Receita deve ter copiado e colado, e mudou só algumas palavras de um para o outro. Então tanto faz analisar um ou outro. Vamos analisar o da esquerda. Vamos dar uma olhada, começando pelo primeiro parágrafo. Aqui você pode dar uma pausa no vídeo se quiser ler o parágrafo com calma. Mas o que esse parágrafo está dizendo? Em resumo, só diz que Impactos cometeu uma irregularidade. Qual? Não recolheu impostos. Quais impostos? Impostos sobre as receitas que ela obteve pelos rendimentos das suas contas bancárias. Só isso. Agora vamos para o próximo parágrafo. Esse parágrafo fala sobre a tabela. Então vamos ler. O contribuinte informa, em resposta à intimação, que receberia 10% de comissão. Posteriormente, altera para até 10% sobre as receitas de vendas VoIP. Os valores mensais relativos às comissões consideradas como receitas da Impactos, conforme a tabela abaixo, apresentaram um percentual variável. Ora, o que está escrito aí? Que Impactos recebeu uma intimação e respondeu à intimação apresentando essa tabela. Só isso. A Impactos respondeu que fica com 10% de comissão sobre as vendas do VoIP. Depois alterou para até 10% e aí apresentou a tabela. A Receita Federal reproduziu essa tabela, que foi fornecida pela Impactos. A Receita fez isso somente para mostrar que os números passados pela Impactos, que estão na última coluna, são totalmente diferentes de 10%.
só para isso. Ou seja, essa tabela que a Impactus apresentou só foi reproduzida pela Receita Federal no relatório por causa da última coluna, e não por causa das 3 primeiras, que foram as que o Carlos Costa explicou. Vamos ver o restante da página agora. O que está escrito aí é que a Receita considerou que a Impactus tinha que explicar melhor como é que é esse cálculo dessa comissão aí. Aí a Impactus foi intimada de novo e deu como resposta essa explicação furada aí, que a variação decorre do alcance das metas propostas pela Telex Free Impactus. Tá bom, tá legal. Agora diz pra mim, cadê 96%? Cadê constatação da Receita? Não tem. A Receita não constatou nada de 96%. Isso é papo furado de Carlos Costa. É mentira dele. A página já acabou e ninguém vê constatação nenhuma da Receita aí. Vamos lembrar aqui que tudo que foi mostrado nesse vídeo é apenas sobre uma única página do relatório da Receita. Imagina quanta coisa tem no restante. Basicamente, só irregularidade, uma atrás da outra. Vamos dar uma olhada bem rápida em mais um trecho de outra página que a Impactus nunca tornaria público. Veja o que está sendo dito nos 3 parágrafos na tela. O primeiro só diz que a Impactus não emite nota fiscal do VoIP, porque diz que a venda é feita pela Telex Free. No segundo, a Receita diz que não conseguiu confirmar a comercialização do VoIP com o objetivo de ser realmente utilizado. A Receita não encontrou indícios de que o VoIP seja o negócio fim da Telex Free, ou Impactus é a mesma coisa. Aqui, a Receita destacou e escreveu em negrito, olha só. Os indícios apontam que o negócio fim da Impactus seria o crescimento da rede e a consequente remuneração gerada, independentemente do VoIP. No terceiro parágrafo, a Receita escreveu, também em negrito, que as supostas vendas do VoIP não foram comprovadas e serviam apenas como fachada para a atividade econômica desenvolvida no país pela Impactus. Bom, nesse vídeo ficou comprovada a mentira descarada que o Carlos Costa contou sobre esse laudo da Receita Federal, que ele dizia que não tinha encontrado nenhuma irregularidade, ilicitude ou fraude na Impactus. Como se pôde ver no relatório, aconteceu o contrário. A Receita detonou a Impactus. É por isso que o Carlos Costa fala, mas nunca disponibilizou esse documento publicamente. Então, diante dessas mentiras comprovadas, fica a pergunta. E aí, vai continuar acreditando?